Esse é o lugar onde não há condenação. Esse é o lugar onde os seus pecados não te alcançam. Aos pés da cruz do nosso Senhor. Esse é o lugar onde você se sente amado, onde você é aceito, onde você encontra o destino e a razão da sua vida. Jesus, nós nascemos para estar diante de Ti. Esse é o nosso lugar. Nós não precisamos de altares, nós não precisamos de microfones, Senhor. A nossa vida só tem sentido quando você vem. Quando você está em casa. Se descoberto que esse também é o seu lugar. Nós somos a casa. Nós somos o teu lugar. Nós somos a tua escolha. Nós oramos nessa noite que todo espírito de medo, de vergonha e de culpa seja vencido. Nós nos entregamos a Ti, Senhor. Recebe o que nós somos. Recebe o que somos. Em nome do Teu Filho. Amém. Amém. E amém. Amém, queridos. Pode se sentar. Amém, glória a Deus. Pois aí estão felizes. Que ambiente, né? Amém? Parece que quando para a música, a gente está tão impregnado em nós, música, parece que começou outro momento, né? Não é o mesmo momento. Amém? Glória a Deus. Bom, eu estou me sentindo em família. Estou me sentindo em família. E é muito gostoso estar assim. Amém? Abra comigo em Gênesis capítulo 3. Traga a luz. Amém, queridos? Essa conferência tem surgido de muitas conversas entre eu e a Helena, algumas horas de telefone, algumas mensagens de WhatsApp. E o Senhor tem colocado no nosso desejo, tem colocado em nós o desejo de compartilharmos sobre esse tema, a graça. E a graça de Deus, ela não é algo do princípio. Nós somos muito acostumados a pensar que a pregação do Evangelho e a graça é para o novo convertido. E já faz alguns anos que eu tenho pensado que os evangélicos precisam aprender o Evangelho. Quem está comigo lá em casa sabe, faz 1 ano e pouco que eu tenho falado a mesma coisa, né? Só o Evangelho. E o fruto do Evangelho na nossa vida é paz com Deus e paz com o outro. E a primeira coisa que o homem, quando ele perdeu, foi a comunhão com Deus e a comunhão com o outro. E automaticamente ele perdeu a comunhão com toda a criação. Então Deus criou o homem para isso. Quando eu falo homem, eu estou falando do ser humano, homem e mulher. Amém? Deus criou o homem para viver em um lugar. E o lugar onde o homem foi criado diante da face do Senhor.
tendo a sua vida misturada com a de Deus, e a criação, quando não via separação entre Deus e o homem. Então, quando a criação olhava para Adão, ela via em Adão a imagem e a semelhança. E quando Adão, ele cria um espaço, ele cria uma separação entre Deus, entre o próximo e entre a criação. Então, em Gênesis capítulo 3, que eu pedi para você abrir, você vai ver aqui comigo. Versículo 9, versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher do Senhor entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus Adão e disse: Adão, onde estás? Assim que Adão peca, assim que o pecado se instala em Adão, ele começa a sentir a pressão do juízo da palavra do nosso Senhor. No dia de comer da fruta do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Ele começou a experimentar a separação entre ele e Deus. O lugar onde ele foi criado para estar já não mais existia, não por causa de Deus, mas por causa de Adão, porque Adão saiu. E quando ele sai, ele criou um vácuo que o Espírito de Deus procurou Adão e não achou. O Espírito de Deus procurou o coração de Adão, o Espírito de Adão não o encontrou. Aqui no versículo, quando fala que ele saiu da presença do Senhor, a palavra que é diante a face. Adão saiu para onde ele vivia face a face. E quando o homem sai desse lugar, toda vez que nós saímos desse lugar, quando nós pecamos, quando o pecado habita em nós não conseguimos mais olhar na face de Deus. Porque a primeira coisa, quando nós ouvimos os passos dele, aquilo que nós sentimos agora é medo. E quando nós sentimos medo, quando o medo está em você, significa que você não está no lugar que você deveria estar, querido. Você saiu do lugar que você deveria estar. Quando você é governado pelo medo, quando a primeira coisa que... E quando o medo te domina, te paralisa, você não consegue fluir, você não consegue andar, você não consegue ministrar ao Senhor porque você tem medo. Por quê? Porque quando nós saímos do lugar que Ele criou para nós estarmos, nós não olhamos mais para a face dEle e nós começamos a olhar para nós. E viram que estavam nus. Nós perdemos as vestes que nos cobriam, a glória de Cristo que estava sobre Adão, já não está mais, porque ele começa a se enxergar de uma outra forma. Ele começa a se ver de uma maneira caída. Ele não consegue mais se olhar do lugar onde ele estava antes, ele começa a se olhar de uma forma caída. E quando nós começamos a nos olhar de uma forma caída, o que nós sentimos de nós é vergonha. Nós já somos então dominados pelo medo, e agora nós olhamos para nós de uma maneira caída, e ao olhar para nós sentimos vergonha. O homem se separou de Deus e de si mesmo. Ele se tornou fragmentado. O ser que era para ser integral diante de Deus, viver a vida diante de Deus, agora vive uma vida fragmentada. Não tem mais a vida abundante nele. Escassa. Uma vida sem sabor, uma vida sem gosto, uma vida debaixo da escuridão, onde ele só consegue ver a si mesmo. Essa é a nossa geração, uma geração que pensa em si só, uma geração que olha para si, o importante é fazer a minha vontade. E esse é o resultado de homens e mulheres que vivem fora do lugar da presença de Deus. Ele começa a sentir então vergonha e medo, e a vergonha e o medo é o resultado da queda. O homem não gostou daquilo que viu. Quando olhou para si, ele não admirou mais, então ele se cobre.
E a boa notícia é que o Evangelho remove o medo e a vergonha. A boa notícia é que a culpa não tem mais espaço em mim, porque Ele arrancou o pecado do mundo. E eu começo a olhar para mim como Deus me vê e não mais como eu me vejo. A boa notícia é que a mente de Cristo pode ser instalada em mim e eu posso pensar agora a partir de um novo lugar. A mente de Cristo é instalada em mim, a natureza de Cristo é instalada em mim, e eu não olho mais para mim com medo e com vergonha, mas eu olho para mim encontrando Cristo. Então o Evangelho soluciona como nós vemos. O Evangelho nos dá novos olhos. Eu te abençoo nessa tarde com olhos para ver. Olha comigo no versículo 7. E então foram abertos os olhos de ambos. Você acha que Adão e Eva estavam cegos antes? Eles viviam com olhos fechados? Então o que as Escrituras estão falando aqui? Com os seus olhos, eles passaram a ver de uma nova maneira. Qual é essa maneira? Pecado. Então o pecado ele habitou em mim, ele entrou em mim. O pecado me fez me sentir culpado, me fez sentir envergonhado, fez eu sair do lugar onde eu estava, e agora ele abre os meus olhos para ver de uma maneira caída. E o que eu vejo de uma maneira caída? E conheceram que estavam, eu me torno vazio. Eu não tenho mais razão de existir, e por isso a vontade de se matar. Por isso a depressão. Porque eu me tornei vazio, eu não tenho mais uma conexão com Deus e não tenho mais uma conexão com o outro. Então eu não tenho razão de existir. Então a boa notícia é que no Evangelho eu me encontro com Deus e me encontro também com o outro. A boa notícia é que se Deus me adotou como pai, eu não tenho o direito de escolher quem é o meu irmão. Você tem que me amar. Então eles conheceram que estavam nus, eles se separaram da vida social. Então ele se separou dos seus semelhantes, os seus olhos foram abertos para si mesmos, eles começam a ver que é um lugar escuro sem luz. E a visão, a cosmovisão do homem caído chama pecado. Mas Deus também tem uma cosmovisão. Cosmovisão é o quê? Como eu vejo as coisas. E se a cosmovisão do homem caído é pecado, a cosmovisão de Deus é o Evangelho. E Gênesis 3:17. E Adão disse, e Adão ele disse, porque você deu ouvidos à voz da sua mulher, e comeu da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. E com dor comerás dela os dias da sua vida. E agora ele teve uma separação da criação. A terra não mais respondia ao homem com a imagem de Deus. Todos os problemas da humanidade têm uma raiz e uma fonte. Todos os problemas que você possa numerar têm uma fonte. E a fonte se chama pecado. Ela me separou de Deus, me separa do próximo, e o pecado me separa. A terra passou a ferir o homem, vendavais, terremotos, furacões. Adão tinha domínio sobre todas essas coisas. E Yeshua, quando estava andando sobre a terra, sem a natureza do pecado, dizia uma tempestade, cala-te, e ela se submetia. A autoridade que Jesus tinha não era divina. Ele abriu mão de toda a divindade dele. Qual era a autoridade que Jesus fazia isso? A autoridade que Deus deu a Adão no princípio. Em sua natureza não havia pecado. Essa era a diferença. E a natureza corresponde e responde aonde não há pecado. Então, se todos os problemas da humanidade têm como causa a separação de Deus, o Evangelho vai resolver isso.
E a compreensão do Evangelho me faz entender que não é o meu mérito e também não é o meu pecado. A compreensão do Evangelho da graça me faz entender que eu voltar a esse lugar de origem, mas não é pelo meu mérito. Deus não fica mais feliz comigo se eu leio 10 capítulos da Bíblia por dia, ou se na semana eu orei e jejuei. Ele não vai ficar mais feliz, Ele não vai mais me amar mais por isso, e também não vai me amar menos se eu não fizer. Deus não muda, não há nada que possa mudar o amor dele por nós. Ele nos ama, e foi porque Ele decidiu nos amar. Não é porque você é bom ou porque você não é bom, é porque Ele escolheu. Então a compreensão do Evangelho, a consciência do Evangelho sendo ampliada, cada vez mais eu vou entendendo que não é por mim, é apesar de mim. E isso é graça. E a graça ofende. Estava falando com o Eleonai hoje à tarde em casa e nós estamos pensando muito sobre isso. A graça ofende. Sabe por que ofende? Porque é difícil para um religioso entender. Você não precisa fazer nada. Não, mas eu quero fazer algo para merecer. Eu preciso fazer um jejumzinho para Ele me aceitar. Eu preciso fazer alguma coisa para Ele saber que eu estou aqui. Ele já sabe. Isso é graça. É que nós estamos acostumados a merecer tudo, né? Você aprendeu na escola a querer merecer o elogio do professor. Eu preciso ser um aluno nota 10 para que me percebam, para que me aplaudam. Sabe, no reino de Deus não tem essa. No reino de Deus é Ele que nos escolheu no Filho, no Filho. Então quando nós temos essa consciência dentro de nós, a culpa, o medo e a vergonha perdem espaço, não há espaço. Não tem como competir com esse amor que é tão grande, que olha para mim e fala, eu te amo. Abra comigo em Efésios capítulo 1. Eu falei dos problemas, do lugar onde nós entramos, da nossa condição como homens, da condição de todo aquele que nasceu pecado. Em pecado me concebeu minha mãe. Não é problema só no pecado, eu já herdei uma genética de pecado. Eu não só faço pecado, mas eu sou pecado. Você consegue compreender isso? A nossa natureza é caída. E não há nada de bom em nós. Então qual é a solução? Efésios capítulo 1. Então o Evangelho é uma boa notícia a respeito da graça de Deus. E essa graça, esse Evangelho, existem 3 etapas. E a primeira, Efésios capítulo 1, versículo 4. Paulo falando a respeito de nós, os filhos, diz: como também nos elegeu nele antes da fundação, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, Deus nos escolheu, Deus nos elegeu. Desde que Adão pecou, o homem tem uma necessidade, queridos, todos nós temos uma necessidade. E qual é a nossa necessidade? Nós carecemos de aceitação. Adão pecou, saiu do lugar e ele buscava uma aceitação. Ele foi expulso do jardim. A necessidade humana é de aceitação. Todos nós desejamos ser aceitos. Todos nós. E em Cristo, Deus nos escolheu de volta. Em Cristo, eu encontrei de volta o meu lugar. Então eu já não mais preciso ser aceito pelos homens, porque Deus me escolheu e me aceitou.
não sei se isso enche o seu coração, porque eu sei que não haveria outro jeito. Eu sei que não haveria outra forma. Se não fosse Ele me aceitar, se não fosse Ele falar, venha, eu sei que eu não teria disposição de buscá-lo. Se não fosse Ele ir atrás de mim enquanto eu estava nas drogas, eu sei que eu não buscaria. Ele me aceitou. Não fui eu que aceitei. Não fui eu que um dia fui correndo na frente da igreja e falei, Jesus, eu quero te aceitar. Não fui eu. Foi Ele que me escolheu antes da fundação do mundo. Antes de eu nascer, antes de eu ser formado em pecado, Ele já tinha me elegido. Eu demorei 22 anos para saber disso. Depois que Ele me achou, eu vivi 7 anos debaixo do legalismo, 6 anos debaixo do legalismo, achando que eu tinha que fazer alguma coisa para continuar nesse lugar que Ele me colocou. Ele me encontrou, Ele me achou e eu achei, bom, agora eu tenho que fazer coisas. Então eu comecei, eu preciso abrir uma célula, eu preciso ganhar pessoas para Jesus, eu preciso ministrar louvores, eu preciso evangelizar, eu preciso fazer alguma coisa. Mas por que você precisa? Porque eu preciso ser amado. E durante 6 anos eu fiz isso. E eu pequei mesmo. E depois desses 6 anos, eu vivi 2 debaixo da culpa, do medo e da vergonha. Eu vivi no legalismo extremo e agora eu estava debaixo da culpa, do medo e da vergonha. E o meu problema sempre foi não saber aceitar esse amor que é pela graça. Eu sempre quis merecer. Mas um dia Ele me achou com graça e com misericórdia. E eu entendi que eu não preciso mais me salvar. Ele já fez isso. Às vezes nosso problema é esse. A gente está tentando se salvar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não precisa mais tentar se salvar. Jesus já fez isso. O problema é que você às vezes está tentando se salvar. E uma vida salva é uma vida que entra no rio de Deus e segue o fluxo. A água vai te levando. Você não precisa. Ela te leva. Então, Ele me aceita. Versículo 5. E nos pretende filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. A segunda coisa então é a adoção. Então a graça ela é estruturada na eleição, na adoção. Ele me elegeu e me adotou. Então, no Evangelho, na graça, eu não sou mais alvo da ira de Deus. Agora eu sou salvo dessa ira. Eu fui adotado. Com a expulsão do homem do paraíso, do Éden, o espírito de orfandade passou a governar o ser humano. E todo ser humano que nasce órfão. Todo ser humano que nasce órfão. Mas quando experimenta o Evangelho, recebe um espírito que clama, Pai. E o espírito da adoção quebra o poder do espírito da rejeição. Eu não sou mais rejeitado, Ele me adotou. Eu não preciso mais correr atrás de coisas achando que eu sou excluído. Não, eu tenho um lugar agora. Todo homem caído vive procurando ser escolhido por alguém. Eu discipulo algumas pessoas e algumas vêm até mim, pastor, me discipula. A gente percebe que essas pessoas estão procurando um pai. O homem caído precisa de uma paternidade.
humanidade. Mas eu quero dizer uma coisa: homem nenhum vai poder ser pai de um órfão. Só Deus é pai de órfãos no meio da sua santa morada. Salmo 68. E durante 6 anos eu vivi procurando: eu preciso de um pai. Eu preciso de um pai. Peguei. Eu não imaginava mais que eu tinha um pai. E um dia, depois de uma briga com a minha esposa em casa, um domingo, virada do ano, dia 1º de janeiro de 2017, eu orando na sala de casa, e eu falei: Senhor, me dá mais uma chance. E sabe o que aconteceu? Ele deu. Ele veio. E tudo se fez, irmão. O meu casamento mudou, a minha vida mudou, o meu ministério mudou. E hoje o que vocês estão vendo aqui é fruto de alguém que há 2 anos tem andado debaixo da graça. Eu não tinha dignidade nenhuma para falar do Evangelho. Durante muito tempo eu senti medo de falar. Durante muito tempo eu senti medo de falar. Mas a graça foi crescendo e achando um espaço em mim que eu não consigo mais ficar quieto. E sabe o que ele me disse? Você procura sempre um pai. E órfão não é dando a ele um pai, é dando a ele a oportunidade de ser pai. Deus começou a lhe dar filhos. Deus, por um órfão, dando a ele a oportunidade de ser pai. Não procure um pai. O pai já te adotou. Você não precisa da aceitação de ninguém. Agora ofereça essa mesma graça para alguém. Adote alguém também. Deixe o pai ser o pai através de você. Versículo 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Então nós somos escolhidos, nós somos adotados e agora nós temos uma redenção. A redenção fala do sangue de Jesus que apagou as nossas ofensas e remiu os nossos pecados. Um sangue que nos cobre. E o Antigo Testamento, ele explica algumas coisas do Novo que às vezes você fica assim: o que é estar em Cristo? O que é ser coberto pelo sangue? Em Levíticos capítulo 6 explica muito bem isso. Quando uma pessoa pecava no Antigo Testamento, ela chegava diante do sacerdote com um cordeiro. E a pessoa que pecava oferecia o cordeiro para o sacerdote no lugar do seu pecado. E o sacerdote não olhava para o pecador, ele olhava para o cordeiro, examinava o cordeiro. Se o cordeiro fosse perfeito, o pecador era aceito. Deus não se relaciona conosco baseado nos nossos pecados. Ele olha para nós procurando o cordeiro, o filho, a imagem. E quando ele encontra o cordeiro em nós, nós somos aceitos por causa do cordeiro que tira o pecado do mundo. E isso é graça. E a redenção significa: Deus não está mais ofendido com você. Deus não tem mais mágoa de você. Deus não está chateado com você. E quando você entende isso, você se achega a Ele sem culpa. Quando você levanta sua mão em um lugar como esse e Satanás tenta jogar alguma acusação sobre você, você o sangue do cordeiro. Não é pela sua fé, é pelo sangue. Amém? Pegou? Lembra da Páscoa? Quando ele fala aqui no versículo 7,
7 ele diz: nós temos a redenção pelo sangue. Paulo está fazendo uma referência ao dia da Páscoa, o dia em que Deus tirou do Egito os seus filhos e as nações que com eles vieram. E naquele dia o Senhor mandou uma ordem: passe o sangue nos umbrais das portas. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu vi um pastor, um teólogo, falando sobre isso, que eu achei fantástico. Imagine comigo naquela noite, duas pessoas conversando, e um deles puxa o assunto: olha só, hein? Hoje é a noite em que o espírito da morte vai passar por aqui. Você está com medo? E um fala: eu não, o Senhor prometeu e nós vamos passar. E o outro diz: bom, você não teve medo? Você viu as 10 pragas? Você não viu o que aconteceu? Ele falou: eu vi, mas o Senhor falou. E o outro começa a falar: eu não sei, eu estou com um pouco de medo. E se não for verdade? E começa a discussão, um com muita fé e o outro com pouca fé. Mas os dois estavam dentro da casa. A minha pergunta é: quando o espírito da morte passou sobre essa casa, qual deles foi salvo? Os dois. Porque quem foi salvo foi quem estava dentro da casa. Não era a fé. Não era se eu tinha muita fé ou se eu tinha pouca fé. É o sangue. Aleluia. O sangue do Cordeiro que nos purifica de todo o pecado. É o sangue do Cordeiro, é a marca dele em mim que me garante. E não se eu tenho uma clareza de fé ou se eu não tenho tanta clareza de fé, mas é se eu estou no lugar onde o sangue me cobre. Jesus, nós te agradecemos por ser parte da sua família. Senhor, nos perdoa porque às vezes nós andamos como órfãos nessa terra. Perdoa-nos porque às vezes nós andamos querendo a aceitação dos homens. Perdoa-nos, nós queremos nos arrepender nessa tarde, nessa noite, pedir. Perdoa-nos, Senhor, porque nós andamos debaixo da aprovação dos homens. Nós andamos querendo a aprovação dos homens. Nós te pedimos: perdoa-nos. Nós nos arrependemos, Senhor, por todas as vezes que nós não confiamos no teu amor. Nós arrependemos nessa tarde, Senhor, por todas as vezes que nós achamos que o nosso pecado era maior do que a tua graça. Senhor, nós pedimos perdão porque nós não acreditamos no sacrifício do teu filho. Nós achamos que nós temos que fazer mais alguma coisa. Senhor, vence esse espírito religioso em nós. Deus, quebra, Senhor, esmiúça esse espírito religioso aqui nessa noite, nessa tarde. Quebra, Senhor, todo espírito religioso que tenta se aproximar de você com atos de justiça própria. Deus, nos colocamos, Senhor, com a cara no pó, de joelhos diante de ti. Pedimos perdão, Senhor. Eu peço pelo espírito de arrependimento nessa tarde. E, Senhor, eu peço da adoção, o espírito da adoção. O Espírito que tira de nós todo medo, toda culpa e toda vergonha e nos reposiciona no lugar que é nosso diante de você. Então nós podemos viver desamedrontados, porque o Evangelho, a divindade veio até nós. Quando Adão falou no encontro, Senhor, você não voltou. Você é aquele que vem atrás dos homens, dos pecadores, Senhor. Você é aquele que vem atrás de nós. Você é aquele que sempre vem.
amor que a mente humana não consegue entender. Eu quero te convidar nesse momento a se abrir para isso. Você pode viver desamedrontado. Você pode viver assim. Feche seus olhos. Você pode viver nesse lugar. A boa notícia sobre o reino é que o Evangelho é a certeza que Deus reconciliou o mundo com Ele, com Cristo. E que agora nós podemos viver desamedrontados. A graça é somente a graça, e sempre será a graça a base do nosso relacionamento com Deus. A graça ela vai inverter os polos da ética religiosa, ela vai mudar a direção da espiritualidade. Eu sou aceito para poder ser melhor, e não eu sou melhor para poder ser aceito. Então agora o pecado que foi abolido é o pecado que eu me tornei, o pecado que eu sou, e não mais aquilo que eu faço, porque aquilo que eu faço vai perdendo o significado e o sentido à medida que eu me torno uma nova criatura. Então eu peco porque eu sou o pecado, mas se o pecado que eu sou foi resolvido, eu não sou santo e começo a viver em santidade, porque a minha natureza foi mudada, a nossa natureza foi mudada. E quando eu entendo pela fé que o que eu sou em Cristo é o que vale, e não o que eu sou em mim, é assim que eu posso me tornar e ir sendo, à medida que eu vou crescendo nessa consciência. Então, santificação nada mais é do que o crescimento da consciência na graça dentro de nós. Amém? Pai, obrigado, Senhor, por essa noite.
só a primeira parte. Amém? Então nós vamos fazer um intervalo aqui até mais 7h10, 7h15. Nós já recomeçamos. Tem uma boa notícia também. Está tendo uma cantina aqui. Um precinho bem bacana, bem legal. Então se você quiser abençoar, vai ter ali a cantina. Nós vamos fazer esse intervalinho e já voltamos, amém? Deus te abençoe.